Sprint da Fórmula 2, treinos livres e qualifying da Fórmula 1, vamos falar sobre tudo isso agora. Nem preciso dizer que as promoções de Natal já estão a todo vapor e você encontra na Instant Game os melhores games, inclusive todos os dias até o Natal está sendo revelado um jogo novo. Entra aí na descrição, o nosso link vai levar você direto para Instant Game para você adquirir seus jogos e gift cards pelo melhor preço. E na Paddock BR você também tem uma super promoção, em compras acima de R$300 você leva uma camiseta grátis, basta colocar tudo no carrinho, inclusive a camiseta a mais, e na hora de colocar o cupom, colocar presente Natal, falei cupom, né? Cupom presente Natal tudo junto, presente Natal tudo junto, você vai ter o desconto e o frete grátis. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre Fórmula 2 na corrida sprint. Gabriel Bortoleto fez exatamente aquilo que eu comentei ontem. Poderia batalhar para ficar à frente do Hadjar e ficou. Chegou na segunda posição enquanto Hadjar em sexto, o que significa que Bortoleto amplia sua vantagem no campeonato e amanhã tem tudo para ser campeão mundial. Bortoleto amanhã sai em segundo. Então basta fazer uma boa largada e ficar livre de acidentes que está basicamente garantido o título da F2 para o brasileiro, que tem tido uma temporada excepcional e tem mostrado um pacote completo. É um piloto muito bom de largada, de ultrapassagem, de ritmo puro, de qualifying, gerenciamento de equipamento. Tá merecendo muito esse título. O Bortoleto realmente está merecendo. Vamos torcer por ele amanhã. Falando de Fórmula 1, quero passar pelos dados do TL3 rapidamente com vocês, porque as equipes mudam os seus carros de sexta para sábado e é aquilo que eu falo para vocês. Treino livre, muitas vezes ele não é conclusivo, ele é indicativo. Então, se você olhar os dados de melhores setores do Treino Livre 3, você vai ver que mais uma vez a McLaren aparece entre os melhores nos 3 setores, o que nos dá um indicativo logo de cara que eles conseguiram manter de sexta para sábado um excelente acerto. É um carro que continua muito equilibrado, ele continua sendo muito rápido nos setores rápidos e nos setores mais sinuosos, enquanto os seus rivais, Red Bull, Ferrari, Mercedes, oscilam mais. A Mercedes até nos treinos livres tem conseguido se manter ali também entre os primeiros, só que oscilando um pouco mais. Então a McLaren, nos treinos livres, já vinha surgindo como uma grande favorita, mesmo que a gente sempre pontue que nunca sabemos exatamente quais são os parâmetros de cada equipe, como cada carro estava, se estava com mais combustível, menos combustível, mais potência de motor, menos potência. Então nos treinos livres você tem uma McLaren aparecendo como a principal candidata. E se você coloca os melhores setores de cada piloto para fazer a melhor volta ideal, você tem um resultado um pouco diferente do que foi a melhor volta do Treino Livre 3, ok? Porque aqui a gente está pegando os melhores setores e juntando tudo. Nesse caso, a diferença do Piastri para o Norris, por exemplo, aumenta, vai para 3 décimos. Enquanto isso, no tempo final, foi menos de 2 décimos. Você tem o Piastri sendo muito mais rápido que o Norris, as duas McLarens liderando, enquanto depois você vem um bolo muito interessante com Ferrari, Mercedes, Red Bull, Haas, aí vem outra Mercedes, outra Ferrari, outra Haas, outra Red Bull. Então tudo muito embolado. A Haas, inclusive, surpreendendo nos treinos livres, mostrando que ela tinha algo a buscar nesse final de semana, porque sempre mostrando um ritmo legal nos treinos livres. Isso é bem interessante da Haas, ela mostrando uma certa performance. Então ponto positivo para a Haas nesse aspecto. E no tempo final, você vai ver que nós temos as duas McLarens com a Mercedes do Lewis Hamilton. Então no tempo ideal, o Carlos Sainz sobe para terceiro, e o Lewis Hamilton fica no tempo final. Ainda assim, Piastri e Norris andando à frente dos demais, o que para a Ferrari com certeza não é o cenário ideal nos treinos livres. Ainda mais que a própria Ferrari fala antes do qualifying que ela está em lugar nenhum, ela não está se achando, ela está perdida. E esse perdido pode ser tanto pelo teste de assoalho, quanto até mesmo por temperaturas. Tem equipes que estão mais sensíveis a temperaturas. A Mercedes, por exemplo, é uma dessas equipes em que a temperatura mexe muito com o carro. Então, o cenário nos treinos livres começou a ligar o alerta. E aí, claro que do treino livre para o quali, as equipes podem mexer nos seus carros. Já no Qualify nós tivemos um quali animado com surpresas e também algumas confirmações.
A surpresa no Q1 foi o Lewis Hamilton, obviamente, ele ficou de fora, ele mesmo falou que foi uma volta totalmente ruim, e nós vimos que depois ele atropelou um dos cones que o Magnussen jogou para a pista, parecia até que foi combinado, né? O Magnussen passa, joga, ele passa por cima, mas o Lewis Hamilton vai largar lá de trás na sua última corrida pela Mercedes, o que obviamente não é o desfecho que ele gostaria, vai tentar fazer uma corrida de recuperação. Hamilton e Russell têm exatamente a mesma pontuação na Mercedes nesses 3 anos. Isso é curioso, né? Eles têm exatamente a mesma pontuação. Então, se a gente olhar aqui, eu pegando o dado aqui agora, abrindo para vocês, ambos têm 685 pontos na medida em que nós vamos ter a disputa no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Então, 685 pontos nesses anos juntos. Eu acho que isso fica mais feio pro Russell, né? Porque o Hamilton sofrendo bastante aí, o Russell tá no seu melhor até o momento. No Q2, quem foi a decepção foi o Leclerc. Leclerc, que já tem a punição para pagar de 10 posições, teve a volta deletada e por isso sai mais de trás, vai largar lá do Qatar, o Charles Leclerc, dando uma posição para todo mundo que tá ali atrás dele. O cenário para a Ferrari é muito ruim na disputa pelo título de construtores, vai precisar de um milagre na corrida amanhã, então a McLaren já tá com um sorriso de orelha a orelha. No Q3 a surpresa tem nome, Valtteri Bottas, isso mesmo, Valtteri Bottas fez um quali excepcional mesmo, ficou a 6 décimos inclusive do líder, o que mostra uma evolução muito grande dessa Sauber, o que é bom para o Bortoleto ano que vem, e também bom para o projeto Audi, né? Eles estão aí um pouquinho mais aliviados com esse finalzinho de temporada que vem sendo mais legal. Então Valtteri Bottas, brilhante, eu tenho que falar essa palavra mesmo pro Bottas, porque o que ele fez foi brilhante em botar no Q3 a 6 décimos do primeiro colocado, excelente qualifying do Valtteri Bottas na Sauber, fazendo a sua despedida, eu diria que honrosa, da categoria. Então vai ser legal se ele conseguir um pontinho amanhã, vai ser bem legal, vai ser bem divertido se ele conseguir o pontinho. O Nico Hülkenberg também tem que ser elogiado, tá? Um 4º lugar com a Haas não é pouca coisa, a menos de 3 décimos do líder. Voltaça do Hülkenberg, quem sabe ele não consegue um pódio, hein? Nossa, imagina, na despedida da Haas conseguiu o seu primeiro pódio da carreira, ia ser muito legal. Gasly também fez um belíssimo quali, chegando na 6ª posição com a Alpine. Agora é claro que o grande momento do quali é a dobradinha da McLaren, confirmando todos os dados que nós trouxemos do treino livre desde ontem até hoje. McLaren conseguiu os 2 primeiros lugares, tem o melhor ritmo em tese, a gente não sabe se Ferrari, Red Bull mexeu no carro para ter um melhor ritmo de corrida, então a McLaren desponta como a favorita, confirmando os dados preliminares que, como sempre falo para vocês, são indicativos nos treinos livres. O que chama a atenção é que o Verstappen perdeu pelo menos ali 1 décimo, quase indo para 2, naquela rabiada que deu na sua primeira volta do Q3, então ele poderia ter uma posição bem melhor. O Verstappen errou. Qualifying animado, grid embolado, que é legal, última corrida promete ser divertida em Abu Dhabi, e vamos ver se o campeonato vai para a McLaren ou para a Ferrari. O Sainz tem uma missão amanhã de passar essas 2 McLarens e o Leclerc de vir lá de trás, enquanto as McLarens têm a missão de só manter do jeito que está. Me diz a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor e entra nos nossos parceiros. Um grande abraço, valeu e falou!